E aí, tudo bem? Em vídeos anteriores, nos vídeos introdutórios da disciplina de Geometria Analítica, foi discutido o significado de vetor, grandeza escalar e grandeza vetorial, e todo tipo de lógica, de raciocínio foi feito em torno da ideia geométrica desses vetores, que é desenhar a setinha representando essa ideia de vetor, o que significa somar, o que significa subtrair, o que significa multiplicar um vetor por um escalar. E então toda a ideia foi desenvolvida, todo o raciocínio foi desenvolvido em torno desses exemplos geométricos. E então, a partir de agora, a gente também começa a fazer o tratamento algébrico, né? Começa a estudar a álgebra de vetores. E então, a gente pode começar a falar sobre igualdade de vetores. Então, quando dois vetores são iguais? Bom, se você tiver um vetor u dado por x de u e y de u e v, com coordenadas x de v e y de v, se u for igual a v, ou seja, são o mesmo vetor, então é importante, é necessário, é exigido que o x do u seja igual ao x do v e o y do u seja igual ao y do v, ou seja, as coordenadas deles vão ter que ser iguais. E então, como exemplos, se você tomar o vetor u igual a 2, 3 e v igual a 2, 4, então o u é diferente do v, não são o mesmo vetor. Se u for o vetor 5 e menos 3 e v for o vetor 10 meios e menos 6 meios, então u é igual a v. Só você fazer a conta e ver que 10 sobre 2 dá 5 e que menos 6 sobre 2 também dá menos 3. Se você sabe que u é igual ao vetor v, e se você sabe que o u é o vetor x mais 2 e 5, e v é o vetor 3 e y mais 4, vamos supor. Se você sabe que esses vetores são iguais, e o vetor u é dado dessa maneira, e o v é dado dessa maneira, então, necessariamente, o x mais 2 tem que ser 3 e o 5 tem que ser igual ao y mais 4. Por quê? A coordenada x do vetor u tem que ser igual à coordenada x do vetor v, e a coordenada y do vetor u tem que ser igual à coordenada y do vetor v. Ou seja, fazendo essas igualdades, o x mais 2 tem que ser igual a 3. Foi o que eu escrevi aqui. O x mais 2 tem que ser igual a 3. E a coordenada y, que é 5, precisa ser igual a y mais 4. Foi isso que eu escrevi aqui. E então, não é difícil verificar que nesse caso o x tem que ser 1 e nesse caso o y também tem que ser 1. Se o x for 1 e o y for 1, você vai verificar que substituindo o x por 1, aqui você tem o vetor 3 e 5. E se você substituir o y por 1 aqui, você também tem o vetor 3 e 1 mais 4, 5. Ou seja, assim esses vetores vão ser iguais. E então, basicamente, é assim que a gente verifica a igualdade entre vetores. Deixa eu diminuir isso aqui um pouco, deixar esses exemplos aqui. E falta então a gente falar em operações mesmo. Então, deixa eu colocar aqui operações com vetores. Então, operações com vetores. Então, se a gente tiver o u sendo... Aqui, u e v, é bem usual usar u e v como exemplo de nomes para vetores, mas se você quiser usar p, m, b, tudo isso é válido. Aqui a gente está usando a notação de que quando é um vetor, a gente coloca uma setinha em cima da letra. Então, se o vetor u ele tem coordenadas x de u e y de u,
V tem coordenadas x de V, y de V e alfa pertence a R, ou melhor, alfa e beta pertencem aos números reais, ou seja, alfa e beta são números, né? Poderia ser o alfa igual a 1 e o beta igual a raiz de 2, por exemplo. Ou seja, alfa e beta são números. E U e V são vetores, x de U e y de U são números, x de V e y de V são números. E então, dados esses vetores U e V e esses números alfa e beta, a gente tem o seguinte. Bom, como que eu faço U mais V? Bom, o U mais o V, ele é o x de U e o y de U mais o x de V e o y de V. Que no final das contas a gente calcula assim. X de U mais x de V, ou seja, a gente soma as coordenadas x e somamos as coordenadas em y. Y de U mais y mais o y de V. Basta fazer dessa maneira. E deixa eu diminuir aqui um pouco, para não ficar muito teórico, a gente vai dar exemplos. Então, se U for o vetor 2 e menos 3 e V for o vetor 5 e menos 1, 5 e 1, vamos deixar assim. Então, o U mais o V vai ser, então soma os x, 2 e 5, então vai ser 2 mais 5, e soma agora as coordenadas em y, menos 3 e 1, e menos 3 mais 1. E isso dá então como resultado 7 e menos 2. Verifique as contas aí. Acho que eu posso inclusive subir isso aqui um pouco. Assim, para caber um pouco mais de exemplo. Uma outra operação importante é o seguinte. Alfa vezes U é a mesma coisa então que multiplicar pelo número alfa. Lembra, alfa é um número, certo? Vezes o vetor x de U e y de U. E você resolve isso fazendo alfa x de U e alfa y de U. Ou seja, você multiplica as coordenadas por esse alfa, as duas coordenadas do vetor. Então, por exemplo, se o U for esse vetor aí de cima, 2 e menos 3, e o alfa for o número 4, segue então que 4 vezes U vai ser então 4 vezes U vai ser então 4 vezes o vetor 2 e menos 3, que se faz a conta como 4 vezes 2. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as coordenadas em parênteses por causa do sinal. E 4 vezes menos 3, só para não errar o sinal, ok? Isso dá então 8 e menos 12. E como exemplo extra, se você juntar essas duas propriedades aqui de cima, a gente vai ter o seguinte, que αU mais βV vai ser igual a alfa x de U mais beta x de V e alfa y de U mais beta y de V. Dessa maneira aqui. E então, você pode você mesmo checar o seguinte, se o U for igual ao vetor 2 e menos 3, o V for o vetor 5 e 1, assim como eu dei nesses exemplos aqui de cima, vamos fazer o alfa ser igual a menos 2 e o beta ser igual a 3. Então, teste aí qual é o resultado final. Então, de menos 2U mais 3V. Cheque o resultado aí, faça as contas. E veja se a resposta não é 11 e 9. Faça as contas e verifique se essa é a solução de fato. E então, uma aplicação disso que a gente acabou de ver pode ser vista nesse exemplo aqui. Então, encontre alfa e beta, os números alfa e beta, tais que o vetor W ele é alfa vezes o U mais beta vezes o V, em que o W é o vetor 10, 2, o U é o vetor 3, 5 e V é o vetor menos 1 e 2.
Em outras palavras, o que esse exercício está propondo é o seguinte. O w, então, que é o vetor 10, 2, como que ele pode ser escrito como alfa vezes o vetor u, que é 3 e 5, mais beta vezes o vetor v, que é menos 1 e 2. E então, o que a gente sabe da multiplicação por escalar, né, ou seja, um número vezes um vetor, basta multiplicar as coordenadas desse vetor pelo número. Então, alfa vezes o 3 e 5, você pode ver dessa maneira, pode ver com um pontinho aqui também, significando a multiplicação. Então, isso vai dar 3 alfa e 5 alfa. Bom, se a gente não sabe quem é alfa, é obrigado a deixar dessa maneira. Mas, agora o beta vezes o menos 1, 2, vai ser então menos beta e 2 beta, dessa maneira. E então, para somar dois vetores, basta juntar então, a coordenada x com coordenada x e coordenada y com coordenada y. Então, isso vai dar 3 alfa menos beta na coordenada x e 5 alfa mais 2 beta na coordenada y. Dessa maneira. Agora, já que a gente tem uma série de igualdades aqui, o que no final das contas significa é que o 10, né, que é a coordenada x do vetor w, precisa ser 3 alfa menos beta. E o 2, que é a coordenada y do w, precisa ser 5 alfa mais 2 beta. Precisa ser igual. Então, 10 tem que ser 3 alfa menos beta. Então, vamos escrever assim. O 10 tem que ser 3 alfa menos beta. E o 2 precisa ser 5 alfa mais 2 beta. É basicamente isso que está querendo dizer. Esse vetor aqui é igual a esse. Bom, então as coordenadas x e as coordenadas y têm que ser iguais. E basicamente o que deve ser feito é resolver esse sistema. Você pode resolver o sistema por substituição, por exemplo, pode resolver por aquela soma de equações, a maneira que você entender melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação de cima por 2 e deixar essa equação ela mesma, ou seja, manter ela multiplicando por 1, que é basicamente manter a equação. A de cima fica 20, é igual a 6 alfa menos 2 beta. Equação de baixo continuou como 2, é igual a 5 alfa mais 2 beta. Então, se a gente somar essas duas equações, 20 mais 2 a 22 é igual. Esse 2 menos 2 beta com mais 2 beta dá 0. Então, a gente tem igual a 11 alfa, ou seja, o alfa vai ser o 22 dividido por 11 e a gente tem que o alfa é 2. Pronto, conseguimos resolver. O alfa tem que ser 2. E se eu substituir esse alfa igual a 2 numa das equações, por exemplo, na primeira, né, voltando ao original sem precisar multiplicar por 2, 10 é igual a 3 alfa menos beta, só que agora eu sei que o alfa é 2, 10 é igual a 3 vezes 2 menos beta, então o 10 é igual a 6 menos beta. Então, subtraindo os dois lados por 6, a gente fica com 4 é igual a menos beta e, portanto, beta é igual a menos 4. E está resolvido também essa incógnita que a gente tinha, beta. E, basicamente, é isso que precisava ser feito. Resolvemos o problema, descobrimos aqui esses parâmetros alfa e beta, e então a gente pode escrever o seguinte. Logo, o vetor W pode ser escrito, então, como 2u menos 4v. Descobrimos, então, está aqui o protótipo do W. O W era alfa U mais beta V. Descobrimos que o alfa é 2, descobrimos que o beta é menos 4. Então, o W ele é 2u menos 4v. Agora, a gente precisa definir bem o chamado vetor definido por dois pontos. Então, se a gente tem dois pontos, como que a gente escreve o vetor que vai de um ponto até outro? Então, o vetor AB é esse vetor aqui. Esse é o vetor AB. Então, vou escrever aqui. Esse é o vetor AB.
E esse vetor ainda não é conhecido como ser representado. Mas a gente sabe dois desses vetores, que é o OA e nós sabemos também o OB, dessa maneira aqui. Nós sabemos que o OA, esse vetor OA, ele tem coordenadas x de A e y de A. Nós já sabemos, isso já foi falado, né? Esse vetor OA é quantas vezes você tem o vetor unitário, na verdade, em vermelho, né? Quantas vezes você tem esse vetor unitário aqui, até chegar nesse A. Então, aqui é um múltiplo do vetor unitário I. E aqui você tem um múltiplo do vetor unitário J. Né? O OA ele também pode ser escrito como x de A vezes I mais y de A vezes J. Dessa maneira. Né? Então, isso já foi discutido, já foi apresentado. Então, deixa eu apagar o que já estava aqui, senão vai ficar muito carregado. Então, o OA a gente já conhece, e pelos mesmos motivos, nós temos o vetor OB. O vetor OB é dado por x de B e y de B, são as coordenadas desse vetor. Agora, por esse desenho aqui, como já foi discutido algumas vezes, não é difícil de ver que o vetor OA mais o vetor AB resulta no vetor OB, correto? E, portanto, não é difícil verificar que eu posso escrever o seguinte, é possível escrever que o vetor AB é igual ao vetor OB menos o vetor OA, dessa maneira. Ou seja, o vetor AB ele vai ser escrito como o OB, que é x de B e y de B, menos o vetor OA, que é x de A e y de A. Então, isso tinha sido visto. Sendo que agora já está muito bem definida a subtração, né, entre vetores. Então, x de B, y de B menos x de A, y de A, a gente conclui o seguinte, que o vetor AB, que vai do ponto A até o ponto B, pode ser escrito então como x de B menos x de A e y de B menos y de A. Então, a gente formalizou a maneira de se escrever um vetor, de saber as coordenadas de um vetor, que vai de um ponto até outro. É basicamente isso. Basta então fazer as coordenadas do ponto final, que é o x de B e y de B, menos as coordenadas do ponto inicial, que é o x de A e y de A. E então, todo esse processo é para que a gente possa formalizar essas noções, muitas das noções já construídas, às vezes no ensino médio, ou às vezes em alguma aula anterior que você tenha feito, mas a formalização dessas operações é importante porque a gente está estudando uma disciplina de geometria analítica, que é uma disciplina de ensino superior. Então, por exemplo, se você tiver o ponto A, que é o ponto 5 e menos 7, e B, que é o ponto 2, 2, então, o vetor AB vai ser o vetor ponto final, nesse caso, é o x do B, né? O ponto final é o B, o ponto inicial é A. Você está fazendo um vetor que vai de A até B, por isso é o vetor AB, certo? Então, o ponto inicial é A, o ponto final é B. E então, vai ser o x de B menos o x de A, e o y de B menos o y de A, que é negativo, que é menos 7. E isso dá, então, menos 3 e 9. 2 mais 7, 9. Né? Porque menos com menos 7 dá mais. E o vetor BA, você pode fazer as contas também. Então, no caso do vetor BA, aqui você tem o A, aqui você tem o B, só que aí você está indo do B para o A. Esse é o vetor BA. Você tá caminhando do B lá em sentido até A. Então, o vetor BA vai ser as coordenadas de A menos as coordenadas de B. Então, vai ser o x de A menos o x de B e o y de A menos o y de B. Isso vai dar, então,
3 e menos 9. E faz todo sentido, porque o vetor BA, né, ele é o negativo do AB. Tem a mesma direção, o mesmo módulo, mas o sentido contrário. E para trocar o sentido, a gente multiplica por menos. Então faz sentido. Fez todo sentido no quesito contas. Ele deu exatamente o negativo do menos 3 e 9, que é o negativo do AB. Agora, o vetor AB, lembra do seguinte, o vetor ele é um representante de uma ideia que carrega informação de direção, sentido e módulo. E aí o que acontece é o seguinte, esse vetor AB ele pode ser representado em qualquer lugar do plano. E em particular, deixa eu copiar ele para cá, ele também pode ser colocado aqui onde ele está, aqui em cima, ou em particular começando da origem, né? Ele pode começar da origem sem problema algum. E quando a gente pega um vetor, né, definido por 2 pontos, por exemplo, e coloca ele começando da origem, a gente chama esse vetor aqui de representante natural de AB. Ou seja, quando você coloca um vetor iniciando, um vetor que está definido entre quaisquer 2 pontos do plano, você coloca ele começando na origem, a ideia ainda é a mesma, porque ele contém as mesmas informações de direção, sentido e módulo, só que quando você faz ele começar da origem, a gente chama essa representação de representação natural do vetor. Agora, falando de ponto médio de um segmento, a gente tem aqui então 2 pontos A e B, e o segmento pedaço de reta com comprimento definido, que vai de A até B. Quais seriam as coordenadas do ponto médio? Então, x do ponto médio e y do ponto médio. Como determinar essas coordenadas? Bem, você deve ter visto no ensino fundamental ou no ensino médio, talvez, que essas coordenadas, basta você somar e dividir por 2. Soma as coordenadas de A e de B e divide por 2. Mas por que isso é feito dessa maneira? Bem, pelo conceito de ponto médio, né, como a ideia do ponto médio, ponto M, entre A e B, ele divide esses segmentos, né, divide esse segmento em 2 segmentos em que esse pedaço aqui de A até M é igual ao pedaço de M até B, a gente pode usar uma abordagem vetorial para resolver esse problema. Bem, aqui a gente tem o vetor AM, correto? E aqui a gente tem o vetor MB, correto também? E como AM e MB têm a mesma direção e sentido, e como M é um ponto médio, vai valer o seguinte, esse é o vetor AM, esse é o vetor MB, e vai valer então que o vetor AM vai ser igual ao vetor MB, certo? Então, para completar, eu vou colocar aqui então o A, ele vai ter coordenadas x de A e y de A, e o B vai ter coordenadas x de B e y de B, dessa maneira. Então, vamos fazer essa conta aqui. O vetor AM é igual ao vetor MB. E então, como determinar o vetor AM? É muito fácil. O vetor AM o ponto final é M, o ponto inicial é A, então vai ser x de M menos x de A e y de M menos y de A. E o vetor MB, agora o ponto inicial é o M e o ponto final é o B. Então vai ser x de B menos x de M e y de B menos y de M. E o que nós sabemos, então, de igualdade entre vetores? Bom, essa coordenada x tem que ser igual a essa, né? As coordenadas x dos vetores têm que ser iguais, e as coordenadas y desses vetores têm que ser iguais também. E então, eu posso quebrar essa igualdade em duas. A gente tem, então, que o x de M menos x de A tem que ser igual a x de B menos x de M, e que o y de M menos o y de A tem que ser igual ao y de B menos o y de M. Então, trabalhando nessa primeira equação, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu tenho um menos x de M, ele pode ir lá para o outro lado da igualdade positivo. E aqui eu tenho menos o x de A, que pode passar para o outro lado da igualdade, trocando o sinal positivo.
né? Ou, se você preferir, você vai somar x de A dos dois lados e também você vai somar x de M dos dois lados, né? É o mesmo raciocínio. O resultado final é o mesmo. Então, aqui a gente vai ter, na verdade, x de M mais x de M é igual a x de A mais o x de B, ou x de B mais o x de A, tanto faz. Ou seja, x de M mais x de M é a mesma coisa que 2x de M. Então, a gente vai ter que o x de M é igual a x de A mais x de B sobre 2. E essa é a fórmula que talvez você já conheça de como determinar a coordenada x do ponto médio. E então, se você fizer a mesma operação aqui desse lado, na parte do y, então você vai ter y de M mais y de M é igual a y de A mais o y de B, o que dá, na verdade, 2y de M. Então, y de M vai ser igual a y de A mais y de B sobre 2. Enfim, as coordenadas x do ponto médio, então o ponto médio, ele é dado por x de A mais x de B sobre 2 e y de A mais o y de B sobre 2. E essa é uma fórmula bem simples de se decorar. E então, por exemplo, se você tiver exemplo, o A é o ponto menos 4 e 8, e B é o ponto 6 e 6, então o ponto médio entre A e B, ele vai ter coordenadas, então, x de A mais o x de B sobre 2, y de A mais o y de B sobre 2, e isso vai dar menos 4 mais 6 vai dar 2 sobre 2, 8 mais 6 dá 14, então, sobre 2. Então, ele vai ter coordenadas 1 e 7. E basicamente é isso. Agora, então, falando de vetores paralelos. Vamos supor que a gente tenha U seja o vetor x de U, y de U, V seja o vetor x de V e y de V. E então temos aí as coordenadas desses dois vetores U e V. Vou diminuir aqui um pouco para caber as contas. E então eu vou escrever o seguinte: se U é paralelo a V, então existe alfa tal que o U é igual a alfa vezes o V. Então, basicamente é isso a ideia de paralelismo. Se U é paralelo a V, existe um número que você multiplica o V e que resulta no U. Em outras palavras, o U ele pode ser escrito como um número vezes V. Então, o x de U e o y de U pode ser escrito como alfa vezes o x de V e o y de V. Ou seja, o x de U e o y de U pode ser escrito, então, como alfa x de V e alfa y de V. E a gente sabe que para que haja igualdade entre vetores, né, o que essa igualdade ela significa? Bom, ela significa, então, que o x de U é igual a alfa x de V e o y de U é igual a alfa y de V. Agora, se eu pegar esse x de V que está multiplicando o alfa e jogar para lá dividindo o x do U, a gente fica com alfa é igual a x de U sobre x de V. E a mesma coisa aqui, a gente vai ter que o alfa é igual a y de U dividindo o y de V. Ou seja, para que você consiga verificar se um vetor é paralelo ao outro, se você dividir as coordenadas de um vetor, as coordenadas x de um vetor pela coordenada x do outro vetor, precisa ser igual a você dividir a coordenada y do primeiro vetor pela coordenada y do segundo. Nos dois casos, isso tem que ser igual a um mesmo número. Ou seja, se você dividir o x do U pelo x do V, tem que dar a mesma resposta, o mesmo número, que se você dividir o y do U pelo y do V. A regra aqui é que você precisa manter a ordem. Você também poderia fazer
o x do v dividido pelo x do u. E aí você teria que encontrar o mesmo número se você fizer o y do v dividido pelo y do u. Basta você manter essa ordem. Se pegou primeiro o u, na primeira conta, na primeira divisão, pegue o u na segunda divisão. Ou seja, a conclusão disso é que x do u sobre x do v tem que ser igual a y do u sobre y do v. Por quê? Porque os dois são iguais a alfa. Então, se u é paralelo a v, então isso aqui vai acontecer. E, logicamente, vale aqui um exemplo. Então, exemplo. Se o u é o vetor 10 e 16, e v é o vetor 5 e 8, ou melhor, menos 5 e menos 8, não é difícil você ver que o x do u sobre o x do v vai ser 10 sobre menos 5, que deu menos 2. E o y do u sobre o y do v é 16 sobre menos 8, que deu menos 2. Ou seja, deu o mesmo número. Então, esses vetores são paralelos. Ou ainda você poderia verificar, não é difícil, de que o u é a mesma coisa que menos 2 vezes o v. Então, existe um número que, se você multiplicar o v, você obtém o u. Ou, se você preferir, o v é o negativo da metade do u. Também vale. Bom, então falando agora de módulo de um vetor. Esse vetor v, ele tem então as coordenadas x de v e y de v, que dizem quantas vezes eu preciso multiplicar o vetor i, o unitário na direção de x, até obter esse vetor aqui, mais ou menos, ok? Até obter esse vetor aqui. E o y de v me diz quantas vezes, por qual número, né, eu tenho que multiplicar o unitário na direção de j, na direção do eixo y, para obter essa altura mais ou menos aqui, que então, se eu somar esse vetor j, né, com o vetor, né, esse múltiplo do j com o múltiplo do i, eu acabe obtendo, no final das contas, o vetor v. Bom, então, deixa eu apagar essas coisas para não ficar muito carregado. Nós conhecemos, então, o significado do x do v e do y do v. E, enfim, o x do v, ele é esse tamanho aqui, ou pelo menos o módulo do x do v é esse tamanho, porque o x do v pode ser negativo, nada impede. E esse tamanho aqui, ele é o módulo do y do v. Se o y do v for positivo, como nesse meu desenho aqui, né, vai ser o próprio y do v. E se o y do v for negativo, esse vetor v, se ele estiver aqui para baixo, então o y do v vai ser um valor negativo. Então, a gente pode pegar o negativo dele. Ou seja, esse tamanho aqui é o módulo do y do v, e esse tamanho aqui embaixo é o módulo do x do v. E aqui, deixa eu melhorar um pouco aqui, o módulo do y do v. Pronto, dessa maneira. E, além disso, a gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 90, porque nós estamos falando de uma base ortonormal, né? A direção x e a direção y, elas são direções perpendiculares. Então, pelo teorema de Pitágoras, não é muito difícil de perceber que o tamanho desse vetor v, né, ele vai ser o seguinte. Bom, o tamanho do vetor v é esse tamanho aqui, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o tamanho ao quadrado é igual o x do v, o módulo, né, esse tamanho que é x do v ao quadrado, mais o tamanho que é o y do v ao quadrado. Só que quando você eleva o quadrado, né, seja o módulo do x do v, né, ou seja o próprio x do v, de qualquer maneira fica positivo. Então, a gente pode simplesmente escrever dessa maneira aqui. O x do v ao quadrado com o y do v ao quadrado dessa maneira aqui. Só que aqui a gente está falando do quadrado, então, do módulo, quadrado do tamanho do v. Ou seja, o tamanho de v, o módulo de v, é então a raiz do x do v ao quadrado mais o y do v ao quadrado. Então, está aqui definida a fórmula para encontrar o tamanho de um vetor.
E, em particular, se a gente tiver dois pontos, aqui vai ser o ponto A, e a gente quer descobrir o tamanho do A até o B, né? Como que a gente descobre o tamanho, a distância de A até B? Bom, a distância de A até B, esse tamanho dessa linha de A até B, é exatamente o módulo desse vetor aqui, AB. Aqui a gente tem o vetor AB. E o vetor AB, a gente já sabe que é x de B menos x de A e y de B menos y de A, dessa maneira. Vimos anteriormente. Ou seja, quando a gente quer descobrir a distância, então a distância entre os pontos A e B é a mesma coisa que você calcular o módulo do vetor AB. O módulo do vetor AB, o vetor que vai de A até B. Ou seja, a distância do ponto A até o ponto B, você pode ver também escrito como distância de A a B dessa maneira aqui, mas eu vou colocar dessa maneira de cima aqui. Então, a distância de A até B vai ser, então, o módulo do vetor AB. E o módulo do vetor AB é o x do vetor AB ao quadrado mais o y do vetor AB ao quadrado. Então, vai ser a raiz de o x do vetor AB é x de B menos x de A. Então, x de B menos o x de A ao quadrado mais o y do vetor AB, que é y de B menos y de A ao quadrado, dessa maneira. Então, deixa eu colocar o quadrado aqui, derivamos as duas fórmulas relevantes aqui em geometria analítica. Como que a gente calcula o módulo de um vetor e como que a gente calcula a distância entre dois pontos. E, por exemplo, né, vale sempre a gente adicionar um exemplo. Então, exemplo, módulo, qual é o módulo do vetor V igual a 6 e menos 8. Qual é o módulo desse vetor? Bom, então o módulo de V vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais o menos 8 ao quadrado, dessa maneira. Isso dá, então, raiz quadrada de 36 mais 64, é uma raiz quadrada muito fácil, né? Que é a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, se, por exemplo, esse vetor V, né, se tem o significado de quilômetros, então o tamanho dele seria 10 quilômetros. E agora, item B. Vamos para mais um exemplo. Então, distância de A, que é o ponto menos 7, 4, até B, que é o ponto 9 e 6. Vamos colocar dessa maneira. Qual que é a distância de A até B assim? Definidos. Então, bom, a distância de A até B vai ser, então, a raiz quadrada de x de B menos x de A, então vai ser 9 menos 7, x de B menos x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A. Então, vai ser o 6 menos o 4 ao quadrado. Só para relembrar, a fórmula está aqui. A distância de A até B vai ser x de B menos x de A e eleva ao quadrado, certo? E isso está aqui. O x de B menos o x de A. O x do B é 9, o x de A é menos 7. Então, é 9 menos 7. E depois o y de B menos o y de A e ao quadrado. Y de B está aqui, 6. O y de A está aqui, 4. Então, 6 menos 4 ao quadrado. E tira a raiz disso aí. Temos, então, a distância de AB vai ser, então, a raiz de 9 menos 7 dá 9 mais 7, que dá 16 ao quadrado, mais 6 menos 4 dá 2, então 2 ao quadrado. E nesse caso, a gente tem a distância de A a B é igual, bom, raiz de 16, vamos ver, 16 vezes 16, isso dá 256, e 2 ao quadrado dá 4. Então, a gente está tentando calcular a raiz de 260. Bom, 260 é a raiz de, dá para você dividir por 2, por 5, por 13. Então, é 2 vezes 5
vezes 2 vezes 13. 2 vezes 13 dá 26, 26 vezes 10, 260. Então, é 2 ao quadrado vezes 5 vezes 13. Então, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 13. O 2 tem como sair da raiz, assim. 50 mais 15, 2 raiz de 65. E, nesse caso, não tivemos uma raiz exata, mas tudo bem. Então, basicamente, 2 exemplos de módulo de vetor e de distância entre 2 pontos. Agora, eu posso, na verdade, aproveitar essa conta desse vetor aqui e já propor uma outra conta. Deixa eu colocar um item C aqui. Qual o versor de V, que é o vetor, então, 6 e menos 8. Lembrando que o versor ele vai ser o V dividido pelo módulo de V. É o unitário com a mesma direção e sentido de V. Lembra disso? Então, V sobre o módulo de V, ele vai ser o seguinte. Vai ser, então, o vetor 6 e menos 8, dividido pelo módulo de V. Só que o módulo de V a gente já calculou, né? O módulo de V, nesse caso, dá 10. Então, dividido por 10, que é um vetor dividido por um número, na verdade, pode ser escrito como 1 sobre 10 vezes o vetor, né? E o que eu quero dizer aqui, então, é que V sobre módulo de V é uma maneira de se escrever o número 1 sobre módulo de V, isso é um número, um escalar, ok? Vezes o vetor V. A gente escreve assim porque é conveniente, mas significa 1 sobre módulo de V vezes o vetor V. Bom, então aqui a gente já sabe que é 10, né? Então isso vai dar o vetor 6 sobre 10, que dá para simplificar para 3 sobre 5, e 8 sobre 10, menos 8 sobre 10, que dá para simplificar para menos 4 sobre 5. E então, você pode verificar, pode ser um exercício interessante, um treino interessante, que o módulo desse vetor 3/5 e menos 4/5, o módulo, a fórmula está aqui, ok? Verifica que, se você fizer essas contas, isso tem que dar 1, ok? Aí você vai ter que lidar com uma fração, mas não tem nenhum grande problema. O módulo desse vetor dá 1. Então, verifique aí, como um exercício, para ver se você compreendeu o cálculo da fórmula, que é essa aqui, e também você compreende que V sobre módulo de V é o unitário na direção, com a mesma direção e sentido do vetor original V. E então, para esse vídeo era isso mesmo que eu queria discutir. A gente viu a parte algébrica de como lidar com os vetores. Eu espero que você tenha entendido os assuntos aqui apresentados. Te desejo bons estudos e é isso aí.